Boa noite, fala aí pessoal, beleza? Chico Trader na área de novo. Hoje tivemos Fed, todo mundo esperando, a bunda na parede até as 16 horas, decisão da taxa de juros, que não mudou, continuou igual. O importante é que nós já estávamos preparados para qualquer adversidade e a gente viu que aí mesmo sem mudar nada, o quanto o nosso mercado oscilou, tá? Mas eu não vou atropelar as coisas, vamos por partes. Eu vou começar a falar do índice aqui da abertura. O que a gente viu hoje? O mercado abrindo no 47,685, né? Ele abriu exatamente aonde? Ele abriu no ajuste. Nosso ajuste era no 683. A gente teve um fechamento no 47,4,5. A gente veio 230 pontos de diferença. O pessoal forçou o mercado para baixo depois do ajuste e fez o call de fechamento ontem no 4,5, tá? Então as brigas que a gente viu ontem era 47,4,5 com 47.770, 800 e 8,5 até o 930, que era bem relevante, onde o mercado estava acumulado e ele começa a escolher os lados. Pois bem, tivemos a abertura hoje do índice exatamente no 685 e como a gente pode ver, o que o mercado fez? Ele continuou essa quedinha aqui, eles bateram até o 4,5, a mínima de ontem era 340 e nessa batida do 4,5 que era o fechamento, ele conseguiu retomar, ele subiu um pouquinho, tá? Foi pouca coisa, mas ele não conseguiu passar dos 700. E aí antes, nos primeiros 15 minutos, a gente viu o que? O mercado atropelou a mínima de ontem, que era o 340. Ele chegou a sair a 300, retomou no 4,5, só que ele não teve fôlego para ganhar esse 4,5, que era o divisor de águas, que era o fechamento do mercado. Então aqui, depois da primeira 1 hora de mercado, quando abriram os papéis, bateram a 300 e saiu até 255, tá? E o que aconteceu? O mercado retomou novamente, ganhou fôlego, beliscou ali os 640 e voltou a cair. Então a gente viu o que? O mercado estava dividido pelo ajuste e pelo fechamento. Depois das 11h30, com o movimento da Dow Jones, a gente viu um movimento de queda, que o mercado não conseguiu ficar para cima do fechamento e bateram até o 3,5, só que começou a entrar um pouco de compra e o mercado reverteu. Tá, ele ficou um pouco lento, o mercado trabalhou nesses níveis até o meio-dia, ele ganhou o ajuste e o fechamento e aí ele foi brigar onde? Foi brigar lá no 800, no 780, 800. Quando ele conseguiu ganhar esse patamar, ele acabou buscando os preços que o mercado estava brigando anteontem, que era o 48,050 e o 48,100, ok? Mas até então todo mundo estava esperando o Fed e o mercado estava um pouco sem liquidez esse horário. Ele chegou a beliscar aqui o 0,70, teve uma batida até o 800, que era a casa da briga e é onde o mercado começou a subir. A gente pode reparar aqui no gráficozinho. E o que aconteceu? Ele estava voltando para a máxima exatamente 10 minutos antes do Fed. E quando saiu a notícia que a S&P também estava saindo a 2.085, bateram a S&P até o 2.050, que ela caiu 35 pontos, a gente viu uma bela de uma trauletada no índice e o movimento aqui de 20 minutos, o mercado caiu quase 1.000 pontos, tá galera? Ele caiu bem, só que diferente da S&P, o que aconteceu na S&P? A S&P caiu, depois ela voltou a subir e ainda fechou com 1% de alta. Foi um pouco diferente, o nosso cenário aqui, o nosso mercado doméstico não interpretou dessa maneira. O que a gente tinha hoje era o Bradesco estava explodindo, subindo 3,80%, e nessa batida aqui que os caras bateram até o 900, o Bradesco chegou a ficar só com 0,80 de alta. Então quem estava de olho nesses papéis aqui conseguiu fazer um fluxo, conseguiu seguir o fluxo, né? E o que a gente consegue ver é que o mercado realmente respeitou a mínima de ontem e ele dividiu aqui, ele não conseguiu ficar para cima da mínima de ontem, que era o 340, nesse movimento da tarde pós-Fed, ok? A gente viu uma beliscada ali no 900, quando o mercado estava saindo a 1.000, a BES pagou uma quina a 47,020, todo mundo entrou tomando, ele levantou para cortar igual no vôlei. Quando o mercado estava saindo a 0,80, o cara enfiou até o 1.000, ele procurou lote, aí a gente viu Itaú, JP Morgan e Merrill Lynch foi um dos principais caras que começaram a participar com 10, 10, 10, 10, não deixaram o mercado cair e conseguiram retomar um pouquinho, né? Recuperar um pouquinho dessa queda aí e não recuperaram muito, né? Foi um pouco relevante só. Se a gente der uma olhadinha aqui, a VWAP do índice 540, tá? E a gente vê a posição de alguns players ficaram um pouco distante, né? O único player que conseguiu ficar perto da VWAP hoje foi a UBS. Mercado com notícia, mercado oscilando muito, o mercado fica mais sensível. E o que a gente viu hoje no índice? Foi mais um dia de queda, tá galera? Vamos recapitular aqui novamente e a gente vai ver que hoje caminhamos para o nosso quarto dia de queda.
Fechamos aqui, o mercado está apenas com 2,60 de alta no mês e o dólar recuperou um pouco. A gente teve o quê? Um ajuste para baixo, um ajuste negativo. Vamos falar da doleta hoje, que a doleta abriu o quê? A doleta abriu hoje no 83, também já abriu com um belo de um gap de queda, que a gente teve fechamento no 96,5. E o mercado ficou brigando aqui com 75. A partir do momento que a gente passou da primeira meia hora de mercado, o dólar começou a dar sinais de que ele ia ficar para cima e ia romper esses níveis. Tá? Ele chegou a buscar o quê? Ele chegou a buscar o nosso 90, que era um ponto muito importante, e o 96, né? Como a gente pode ver, era exatamente o fechamento, 96,5. E o ajuste estava onde? Estava lá em cima, estava 16 pontos acima, né? No 12. O mercado começou a galopar, ganhou 3,90 e parou ali no 0,7, que foi o ponto que ontem também dividiu o mercado. Logo após ele fez o quê? Ele encostou no ajuste, foi incrível isso, ele fez máxima e depois ele voltou a cair, chegou até o 90. Então, gente, respeitou o ajuste e deu o trade. Quem acreditou no ajuste conseguiu fazer. E o que ele fez? Ele ficou um pouco lateral aqui entre o 90 e o 0,7. Ele se acumulou aqui e depois das 11 horas, perto da Dow Jones, ele começou a formar realmente sua queda, que era o quê? Quando ele começou a ficar para baixo da abertura, que era 86. Ficou entrando muito lote aqui no 86, no 88, 86, 88. Quem estava acompanhando esse momento aqui viu que a Capital estava com lote escondido não. O robô da Capital estava pagando 5, 5, 5, 5. Ele levou por volta de 500 lotes no 5,5 e no 5. Quando acabou o lote dele, o mercado na hora escorregou e foi para 78, foi uma tijolada. Aí o mercado também mudou a partir do momento que ele começou a trabalhar para baixo da mínima, que era do 75, né? E o mercado ficou encavalado aqui entre o 75 e o 66. Realmente o mercado entra, compra. Quem me acompanha viu que eu sempre deixo um asteriscozinho nesse 65 aqui, que ele é um ponto importante. E o mercado travou nele e voltou a subir. E ele buscou lá 85 e quando ficou para baixo do 65, bateram até os 59. Tá? Aqui a gente está falando do mercado da tarde, o mercado já ficou um pouco arisco, todo mundo esperando o Fed e ele estava lateralizado, não conseguia ficar para baixo do 85, que foi pertinho da sua abertura, né? Ele abriu aqui no 83. 10 para as 4, onde era calculado o ajuste foi calculado e ficou exatamente no 74,6 e todos esperando a decisão da taxa de juros e assim como o índice que despencou e caiu 1.000 pontos, o pessoal tomou aqui desde o 71, 72 em um movimento só até o 920. Então, galera, foram 30 pontos de uma vez. E o que o mercado fez? Ele só parou quando chegou no 35. Ele parou no 35, entrou vendo até o 33 e aí entrou compra novamente até onde? Até o 38, 39, beliscaram o 40 e depois os caras largaram o osso. Então, é realmente assim, os caras precisam ficar inabados, eles precisam ficar mal comprados para o mercado cair. Então, a partir do momento que ele viu que ele ficou mal comprado acima do 35, começaram a devolver, bateram um pouquinho, não foi muito, tá? Mas o mercado dividiu, deu trade nesse 35, 36 até o 20. E perto do finalzinho do pregão, aqui depois das 17h30, o pessoal bateu e fez o fechamento aqui para baixo do 15, ele fechou aonde? No 9,09. E ele fez o quê? Ele acumulou de novo. A gente teve dois ajustes, um no 11, um no 12 e agora a gente tem um fechamento no 9. A gente começa a ver que esses níveis estão bem relevantes. Final de mês, amanhã é quinta-feira, tá, gente? Vamos ficar de olho já no próximo contrato. Sexta-feira a liquidez já migra para o vencimento longo. Então é isso aí, galera. Chiquinho vai ficando por aqui, dia 28 de outubro. Todos aguardando aí o final do mês. Vamos pôr a bunda na parede, tirar o pé do acelerador, tá? Quem fez, fez. Não vamos querer fazer milagre essa altura do campeonato. Beleza, galera? Boa noite a todos.